Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para fazer a primeira live pelo YouTube e também trazer um estudo bíblico que a palavra de Deus nos ensina para que nós podemos aprender acerca do livro de Lucas. Eu sou o pastor Marcos, da Igreja Pentecostal Pedra Viva. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para mais uma vez a gente estarmos aprendendo acerca da palavra de Deus, que tem por objetivo a edificação de cada cristão. O cristão ele vive pela fé, onde a palavra de Deus nos ensina todo o instante de nós estarmos conhecendo a grandeza de Deus e a misericórdia do Senhor. E por isso estamos alegres, felizes aqui nessa noite, onde fazemos estudo toda terça-feira. Convido a você a fazer parte, pelo YouTube, Igreja Pedra Viva Praia Azul. E pelo Facebook também, onde estaremos transmitindo hoje nos dois canais acerca da expansão do conhecimento do Evangelho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vou estar lendo então o livro de Lucas, capítulo 14, onde nós faremos menção desse ensinamento nesta noite. Lucas 14, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu num sábado que, estando ele em casa dos principais dos fariseus para comer pão, ele o estava observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: Lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando o curou e despediu. E disse-lhe: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, jumento ou boi, não o tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Vou estar lendo também versículo 7 em diante, a parábola dos primeiros assentos, que tem a ver também com a parte da cura do homem hidrópico na festa, onde Jesus estava nesse jantar. E disse-lhe aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. Esses dois textos nos traz aqui ao conhecimento, entendimento acerca da palavra de Deus, para que nós venhamos aprender acerca da grandeza do Senhor Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, aqui operando sobre nossas vidas.
para que nós podemos ter conhecimento da misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. A palavra do Senhor nos ensina que, estando Jesus Cristo perante os maiorais, seus principais na época, os fariseus, os doutores da lei, vieram diante dele e começaram a se aproximar de Jesus, procurando se aproximar dele, justamente porque era uma pessoa que todos queriam estar perto, que todos queriam conhecer, todos queriam fazer parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava vivenciando. Então eles indagaram diante de Jesus para que pudesse comer perto de Jesus e observar. Por que ele é tão especial assim? Vamos pensar hoje. Um artista, um mágico, uma pessoa importante, um governador, um deputado, um presidente. Muitos de nós gostaríamos de estar perto dele. Muitos de nós gostariam de estar próximo deles. E aí procuramos fazer o quê? Procuramos de alguma forma, um método, de tentar se sentar perto, tentar chegar perto de alguma forma, para que nós podemos assim ser conhecido por eles. E muitas vezes nós então achamos que essas pessoas merecem mais honra do que o outro. Conhecemos algumas pessoas pobres, não queremos ficar perto deles, mas conhecemos então algumas pessoas mais bem-sucedidas e assim queremos então fazer parte deles e da história dele, da importância dele. Hoje estava almoçando com alguns amigos e vi que chegou um artista, uma pessoa importante, e logo nós precisávamos, ali estar no nosso almoço, junto deles. E quando a gente estava almoçando, então foi alguém lá que começou a estar mais próximo daquela pessoa que estava ali junto com nós, e nós vimos que era um artista, então a gente ficou assim, impressionado de nós estarmos no mesmo restaurante que ele. Mas ele que sentou perto de nós, não nós que sentamos perto dele. E isso acontece diante de toda a sociedade. Muitas vezes as pessoas acham que nós devemos procurar esses lugares. Mas diante dessa festa estava Jesus Cristo, estava diante de um homem hidrópico. Hidrópico significa uma enfermidade que acumula água, retém água no corpo. Podia-se até dizer que tinha barriga d'água, intitulado, ou então alguma outra enfermidade um pouco mais grave do que essa, tá? E aí as pessoas começaram a olhar para Jesus. Jesus faz uma pergunta para eles: é lícito curar no sábado? Muitas vezes Jesus Cristo tenta indagar isso aos fariseus, aos autores da lei, pela idolatria que eles tinham acerca do sábado, que é um dia de descanso, que para nós seria o domingo hoje. E aí chegaram diante de Jesus e ficaram calados, não responderam nada, porque sabia que Jesus Cristo, a sabedoria de Jesus Cristo é tão grande, a ponto de corresponder algumas coisas acerca da vida deles. Então eles não questionaram nada, ficaram lá ouvindo apenas que Jesus falava e Jesus fez alguma coisa. Jesus chamou o homem hidrópico, todo mundo dava para se ver, notar a enfermidade dele. Era uma enfermidade que era exposta de uma forma que ele pudesse, as pessoas ver aquilo. Não se sabe se os doutores da lei fizeram de propósito de convidar aquele homem, ou se aquele homem estava por ocasião da festa naquele momento lá, naquele jantar. E aí Jesus Cristo chama ele à frente, e então começa a dizer a ele, a todos, está curado. Aí todos ficam admirados, mas ninguém fala nada. Todos admiram da posição de Jesus Cristo, do milagre que Jesus Cristo faz, mas ninguém fala nada. Aí Jesus Cristo diz assim: é lícito curar no sábado? Quando eles ficaram quietos, Jesus faz o milagre no sábado e Jesus questiona uma questão: qual de vocês que tendo um animal que no dia de sábado, caindo no lago, caindo num poço, que vocês não tiram ele de lá? Então, automaticamente, todos vão tirar. E eles ficaram em silêncio. Aí Jesus continua e já traz a continuação de uma parábola que eu estive lendo para vocês, em Lucas capítulo 14, onde nos ensina também acerca que Jesus Cristo, agora ele começa a dizer essa parábola.
Quando te convidarem para uma festa, não procure assentar aos primeiros lugares, porque haverá pessoas que, de repente, o dono da festa chega para você e diz assim, ó, amigo, assenta em outro lugar e dá o lugar primeiro para esse daqui. Então você vai ficar envergonhado, porque te fez levantar do lugar. Já aconteceu isso comigo, eu fui numa festa de casamento, não colocaram na festa que a mesa fosse uma mesa reservada, quase todas as mesas eram idênticas uma com a outra, dos convidados e dos padrinhos, nós não sabíamos em qual mesa sentar, chegamos à festa, olhamos, ninguém falou nada, não houve uma recepção onde nós pudéssemos falar assim, olha, não pode sentar aí, sente aqui. E nós fomos lá e sentamos. E de repente, antes da festa, graças a Deus que foi antes da noiva, senão seria bem mais vergonhoso para nós, antes da noiva, chegou lá e disse o seguinte, olha, essa mesa aqui é dos padrinhos, vocês podem sentar naquela mesa de lá? E aí se locomovemos, peguei minha família, sentamos na outra mesa e ficamos envergonhados, sim. Mesmo que as pessoas não saibam do que está acontecendo, você fica com vergonha. Mesmo que as pessoas não saibam o que está acontecendo, mas você fica com vergonha. E nós ficamos envergonhados, nossa, sentamos na mesa dos padrinhos. E aí, numa outra festa, num outro casamento, por a gente ser pastor, muitas vezes é convidado para ser padrinho ou para fazer o culto. E aí fomos convidados numa outra festa, aconteceu a mesma coisa. Mas aí nós não sabíamos os lugares que devíamos sentar, sentamos num lugar mais atrás, aí chegaram para nós e dissemos, ó, você é padrinho, então os padrinhos têm direito de sentar naquela mesa. Então nós fomos honrados de sentar já agora na outra mesa, em outra festa. Então nos alegramos, entre o momento que estávamos ali, até quase enturmado com algumas pessoas, e deslocamos para um lugar mais perto do noivo e da noiva, tá? Então são lugares de privilégios. Naquela época, as festas que havia 3 lugares principais. Onde ficava o principal, ficava o dono da casa, o anfitrião da casa, e à direita e à esquerda dele, havia 2 lugares. As pessoas tentavam se aproximar justamente daqueles 2 lugares, sentar naqueles 2 lugares. Eu já vi também, até em velório acontece isso muitas vezes, a pessoa está lá do lado do caixão, da cabeceira do caixão, onde está a cabeça da pessoa ali, e muitas pessoas tentam ficar sentadas mais próximo dali. E às vezes pode chegar algum dos familiares, alguma das pessoas que chegou acabou se ligando atrasado da viagem, e você ter que sair de lá para ceder o lugar para outro, tá? Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Então, para você não passar essa vergonha, sente num outro lugar. Mesmo você sendo convidado como padrinho, mesmo você sendo uma pessoa importante, para que depois te dê honra, a não ser que você saiba o lugar seu, de onde você deve sentar, e pelo chamado que você tem. Eu estava numa festa na cidade de Nova Odessa, perto de Americana, onde eu cheguei lá e havia um palco muito grande, uma arquibancada privilegiada que dava para ver o que estava acontecendo na festa, né? Não me recordo o nome da festa, o que estava acontecendo naquele dia. E aí, então eu disse para o porteiro que estava lá, quem pode sentar nessa arquibancada? As autoridades. Aí eu disse para os irmãos da igreja que estavam junto comigo, falei assim, olha, eu sou uma autoridade, eu não sei se vão ceder para vocês que estarem comigo se sentarem lá também. Mas como eu não estou tendo visão da festa aqui, eu vou conversar com eles para me sentar num lugar privilegiado. Aí eu cheguei nele e falei assim, eu sou uma autoridade. Ele falou assim, sim, qual autoridade? É uma autoridade evangélica, cristã, eu sou um pastor de uma igreja. Ah, sim, espera aí que nós vamos ver um lugar para você. Ele olhou para todo mundo que estava comigo, havia umas 10, 12 pessoas, ele disse, não vai ter lugar para todo mundo, pastor. Eu falei, não, tudo bem, se para mim, para minha esposa, para meus filhos, tivesse, quantos vocês estão? Em 5? Tá bom, vamos lá ver. Aí ele falou, tem lugar para 5, até 6. Convidamos mais um e colocamos lá, tá? Os demais que estavam junto com nós na festa ficam em outro lugar. Jesus estava falando sobre isso. Mas justamente sobre isso, porque ele quer chegar num outro assunto também, na próxima parábola que a gente vai ler. Ainda nessa segunda parábola, nessa primeira parábola, depois da cura do homem hidrópico, ele comenta também
acerca de nós quando nós fizermos uma festa, quando você fazer uma festa. Não procure convidar. Às vezes, Jesus Cristo estava dizendo justamente isso, por causa que alguém que convidou ele, vamos convidar Jesus Cristo para vir na festa, já querendo alguma coisa, com um segundo intenção de receber alguma coisa de Jesus Cristo. E muitas vezes é convidado os ricos para ir na festa. Muitas vezes as pessoas escolhem padrinhos financeiramente empresários, vamos dizer assim. Convida alguns empresários para que possam estar lá, para que possam dar um presente caro. E muitas vezes esse empresário não vai te dar um presente caro. Vai te dar um simples jogo de panela, em quem muitas vezes o noivo, a noiva está esperando uma máquina de lavar roupa, uma televisão, um jogo de quarto, está esperando alguma coisa maior, aí vem aquele empresário e não dá aquilo. De repente dá uma televisão, de repente dá uma outra coisa com um custo mais inferior daquilo que a pessoa imaginava. E de repente pode vir uma pessoa com uma condições financeiras menor e te surpreender na hora, te dar algo maior que você não esperava. De repente pode vir uma pessoa com menos condições financeiras e de repente fala assim, eu vou te dar uma geladeira, vou pagar parcela por parcela, eu vou financiar na loja, mas vou te dar essa geladeira. Está entendendo? Então muitas vezes Jesus estava dizendo, não vai atrás das pessoas que pode te retribuir com alguma forma. Não procura você apresentar convidados, trazer convidados à sua festa que possa te recompensar. Eu vou convidar esse porque quando o filho dele casar vai me convidar também. Vou convidar fulano porque quando essa fazer alguma festa lá vai me convidar também. Não faça isso. Jesus Cristo ensina bem claro nessa parábola. Faça de tal forma que você seja recompensado no céu, não pelo homem. Então, quando você faz a um dos pobres, faz uma festa na sua casa, olha para os seus vizinhos, vê aqueles que não têm condições de convidar você para nenhuma festa, convida ele. Porque eu trabalho numa empresa que lá tem alguns pobres, convida esses. Você vai ver o quanto de alegria que eles vão ficar por você convidar essas pessoas. Então faça isso. Convida ele, porque a Bíblia diz que o teu galardão não vai ser terreno, vai ser do reino de Deus. Você vai receber no reino de Deus. Então não se preocupa você se vai receber apenas aqui, porque eu só estou fazendo isso com um certo interesse. Não faça isso. Se você quer galardão no céu, então procure realmente a fazer a vontade do Senhor, para que isso lhe aconteça, lhe suceda sobre a sua vida, tá? Vamos ler uma outra parábola também. Estou aqui com uma certa dificuldade. Vou me consertar aqui. Agora ficou melhor. Livro de Lucas, vamos ler agora a parábola da grande ceia, versículo 15 em diante. Diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E a horas da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E outros, a uma começou a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa,
pelas ruas do bairro da cidade, trazei aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse-lhe o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aprendemos muitas lições aqui nesse texto. Uma delas é Jesus Cristo trazendo aqui um entendimento acerca dessa parábola, que um homem saiu a organizar a sua festa. Quando nós organizamos uma festa, irmãos, já imaginamos os convidados que vão estar lá. Já pensamos no prato que nós vamos servir para as pessoas que vão estar lá. A gente tem a sabedoria de saber quem vai estar com nós naquela festa. E aí a gente, de repente, vamos dizermos assim que as pessoas que você quer convidar comem comida japonesa. Vamos dizer assim que as pessoas que você quer convidar gostam de uma feijoada, gostam de uma lasanha, gostam de um churrasco, e você procura comprar a melhor carne, o melhor alimento, tudo para fazer esse jantar. E aí, quando você espera os seus convidados já chegar, de repente, esses convidados não chegam. Mas por quê? Cada um deles começa a trazer uma desculpa. O outro assunto que eu estava dizendo, que às vezes pode chegar até na mente deles, de eles pensar o seguinte: vai que sopra alguma coisa e depois eu como no final, depois essa pessoa começa a me dar. Então, muitas vezes, começamos a entender o seguinte: acerca dessa festa. O que acontece acerca da festa? No meio do percurso dessa festa, a pessoa vai lá então, manda a pessoa... Hoje em dia nós fazemos o convite, né? Pelas redes sociais, fazemos o convite para que essas pessoas possam vir pelas redes sociais. E muitas vezes as pessoas não conseguem, não tem a mesma fonte de redes sociais, mas naquela época ele mandou alguém convidar pessoalmente, mandou essa pessoa, disse: olha, o meu senhor está fazendo uma festa e vem para a festa, né? E aí a pessoa não foi na festa. E aí eles começou a excusar-se, arrumar uma desculpa, arrumar uma forma de pretexto para poder não ir na festa. E um dos assuntos era que ele disse o seguinte: olha, eu comprei um campo, não posso ir. O outro diz: eu comprei juntas de boi, não posso ir. O outro disse: eu casei, não posso ir. Cada um deles, então, eles diziam acerca de uma certa desculpa de não poder ir. Pare para analisar um pouco acerca dessa parábola que Jesus estava dizendo. Como que alguém que compra um campo e antes não vê o campo? Eu comprei um campo, preciso ir lá ver o campo. Será que realmente ele precisava ver o campo? Ninguém compra um campo de olhos fechados. Ninguém compra uma terra sem antes ver a terra, se está numa boa localização, se tem alguma montanha nessa terra, se tem alguma coisa que atrapalha ele naquela terra. Não, ele procurou ir lá comprar uma terra e aí arruma uma desculpa esfarrapada, vamos dizer assim, uma forma de ele não procurar estar indo para a festa. Então ele deixa essa desculpa. O outro diz que comprou uma junta de bois. Irmãos, quem que compra uma junta de bois? Quem que compra bois sem antes examiná-los e ver se esses bois são de raça, se tem alguma doença, se esses bois estão aptos para o campo, ou então aptos para procriar? Automaticamente a pessoa vai lá, faz isso primeiro. A pessoa começa a procurar, então, a ver as condições desse boi antes de adquiri-los. Agora, eles trazem essa desculpa. Outra também, a pessoa que vai casar. Ele colocou em primeiro lugar o casamento dele do que colocou Deus. Tá? Quem criou o casamento? O plano de casamento, quem criou? Não foi o próprio Deus? Quem nos auxiliou, quem abriu nossos olhos para escolher a esposa ou o marido para estar do nosso lado? Não foi o próprio Deus? Aí a pessoa começa a arrumar desculpas para não ir.
Essa parábola traz uma simbologia das bodas do reino de Deus. O Senhor nos convida a ir morarmos no céu. O Senhor nos convida a colocarmos Deus em primeiro lugar. Mas muitas vezes nós começamos a colocar desculpas para não ir para a igreja, desculpas para não estar na presença do Senhor. A gente começa a colocar-se desculpa. Uma delas, sou novo. Outras delas, porque o mundo não dá tanta regalia, o mundo propõe tantas coisas, achando-se que está no reino de Deus, é a pior coisa que tem. A Bíblia diz que aquele que perder sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. E aquele que procura cuidar da sua vida com as coisas do mundo, perdê-la-á. Em qual dessas situações ou posições nós estamos? Será que sabemos escolher o caminho que devemos andar? Será que estamos prestativos naquilo que estamos fazendo para que podemos morar no reino de Deus? Não adianta nós acharmos que vamos abraçar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente é cristão, quando a gente nos coloca na presença de Deus e coloca o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar sim, eu tenho dia de folga sim, eu tenho família sim, eu tenho meus passeios, meu lazer, sim, eu tenho, mas eu tenho que ter um tempo para Deus também, para adorá-lo. A Bíblia diz, prestai o teu culto racional a Deus. Apresentar vosso corpo como sacrifício vivo num culto racional. Mas muitas vezes vivemos anos e só vamos na igreja quando se foi convidado para uma festa de casamento. Eu vou na igreja porque alguém está morrendo, alguém está na UTI, alguém está desempregado. Não procure só desta forma. Procura se alinhar diante da presença do Senhor para que você esteja na presença do Senhor. Não arruma desculpas. Preste bem atenção naquilo que eu vou dizer para você. A Bíblia nos ensina que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Antes de você arrumar uma desculpa, Ele sabe do teu desejo. Mas Ele escolheu te convidar, Ele escolheu que você viesse a estar com Ele. E Ele preparou tudo, ao ponto que a palavra de Deus nos ensina que no reino do Senhor, Ele foi na frente e nos preparou moradas. Enquanto estamos aqui no nosso país, nossa terra, nascemos. Se nossos pais não deixarem herança, nós temos que trabalhar, conquistar nossa casa, obter um lar para que nós podemos ficar. E tudo viemos. Agora, Jesus Cristo não, Ele já foi na frente, vos prepararei lugar. Já tem uma morada, já tem um lugar preparado nas bodas do Senhor. Só está esperando o quê? Nós, os convidados, chegarmos lá. O Senhor tem preparado as suas bodas, o Senhor tem preparado a sua ceia, para que nós venhamos ceiar, estarmos com Ele. Mas muitas vezes nós ainda olhamos para as coisas terrenas, olhamos para as coisas do mundo, focamos mais nas coisas deste mundo, do que procurarmos olhar para as coisas do reino de Deus. É importante que nós venhamos estar buscando as coisas espirituais e as coisas carnais. Primeiro a espiritual, e depois as coisas carnais. Porque as coisas espirituais vão influenciar no reino físico. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, vai influenciar nas obras físicas que nós temos. E tudo isso vai se concretizando. Tudo isso o Senhor vai nos abençoando. As coisas vão dar certo, as portas do trabalho vão abrir, vai nos dar livramento na ida, na volta, por o percurso que nós tivermos, nós vamos ter livramento. O Senhor vai nos conduzir de uma forma especial, para que nós venhamos ser abençoados. Não adianta a pessoa ficar questionando, não, eu vou procurar as coisas do mundo, depois quando eu tiver velho, ou idoso, na terceira idade, então eu vou procurar Jesus Cristo. Olha, então quando as coisas começarem a me apertarem, aí eu vou para a casa do Senhor. Não, o Senhor está te chamando agora. O Senhor está te chamando porque Ele tem o melhor para você. Ele quer te abençoar antes mesmo de você chegar lá. Ele quer te abençoar enquanto você está aqui na terra. Antes mesmo de você morar no céu, Ele quer te dar essa vida. E vida longa. Então esta parábola nos traz, e ele cita no versículo 24 ainda, pegue, os convidados não querem, vai vir em outros seus lugares. Não pensa você, porque eu fui convidado para estar na igreja, fui convidado, você é cristão, fui convidado para ser secretário da igreja, ser tesoureiro da igreja,
ser levita da igreja, ser músico da igreja, ser diácono, presbítero, pastor. Não pensa você que o Senhor não vai colocar outro no seu lugar, vai convidar o outro para estar no seu lugar. Se você dizer não, não agora, porque eu não quero ficar de diácono na igreja, eu não quero recepcionar as pessoas, eu não quero ajudar a servir a Santa Ceia, eu não quero ajudar a recolher o dízimo, as ofertas, eu não quero auxiliar a igreja, não, eu não quero. Não pensa você que a igreja vai se fechar porque você rejeitou. Não pensa que o Senhor que convidou as pessoas para estar à festa, ele olha assim, os convidados não vêm? Não, então cancele a festa. Ele não vai fazer isso. Ele não vai cancelar a festa porque você vai dizer não. E muito pelo contrário. Ele vai fazer o quê? Ele vai continuar a festa vai ser realizada com você ou sem você. Você era primordial para estar na festa. Não balança mesmo. Você era primordial para estar na festa, mas como você não vai para a festa, o que acontece? Ele vai convidar outras pessoas e a festa vai acontecer. Então ele diz assim, chama os pobres. Mas encheu de pobres lá, tal, e ainda tem lugar. Chama os mancos, aleijados, vai aos valetos, vai às ruas e procure. Encheu, ele falou assim, eu quero minha festa cheia. Irmãos, se você não fazer algo do Senhor, o Senhor vai levantar um mendigo, vai levantar um doente, vai levantar um ex-viciado, um ex-assassino, um ex-bandido, uma ex-prostituta, vai tirar da prostituição, vai tirar do erro, do pecado, vai te colocar no lugar de honra como convidado para ir morar no reino de Deus. O Senhor vai fazer isso. Muitas vezes as pessoas, nós começamos a fazer acepção. Não, agora não, eu vou dizer não para o Senhor, ele vai ter que me esperar. Presta bem atenção nessa parábola. Os convidados depois não voltaram para a festa. O Senhor disse o seguinte no versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. O que quer dizer que não provará da minha ceia? Não vai sobrar, como não vai entrar na ceia do Senhor. Não tem lugar mais. Eu fico admirado quando as pessoas chegam na igreja hoje, a gente ministra a palavra do Senhor, leva a palavra do Senhor, a gente faz o apelo e as pessoas acabam não aceitando a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E eu sinto bem claro, você não está aceitando a igreja, você não está aceitando a placa da igreja, não é religiosidade. O que a gente está instruindo vocês é ter um nome escrito no livro da vida, é aceitando Jesus Cristo como teu Salvador, para ser salvo, para ir morar no céu. Porque a palavra de Deus nos ensina bem claro isso. Ela deixa bem claro para nós que se nós, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares, com teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, para a tua salvação. Pastor, mas é só uma vez ser salvo, eu posso voltar para o mundo? Não, andar em novidade de vida. Nós vamos ver a próxima parábola aqui. Ele dá continuidade de do novo que está em Cristo, que quer morar no reino do céu. O que ele deve fazer? O que ele deve renunciar para estar diante da presença do Senhor? Então tem mais essa parábola da ceia. E vamos ler agora a parábola da providência. Falamos sobre a parábola dos primeiros assentos, sobre a festa, sobre aqueles que são humilhados na primeira parábola ainda, eu não comentei, né? Acerca da humilhação. São duas posturas da pessoa que é humilhada, tá? Alguém humilhou você. Se você reivindicou, se você não aceitou essa humilhação, como quase um protesto, você não aceitou essa humilhação, você se levantou, foi embora, brigou com essa pessoa, discutiu, murmurou, falou mal, não aceitou. Você errou? Sim. Se você foi humilhado, fica na posição que você foi, na posição que a pessoa te colocou. Porque você será exaltado. O Senhor diz que Ele vos exaltará. É aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Mas aquele que se exaltar, de repente a pessoa se exaltou sobre você, essa pessoa que se exaltou sobre você, você não precisa fazer julgamento nenhum.
Você não precisa se levantar contra essa pessoa. O próprio Deus vai te defender. O próprio Deus vai te defender, vai te honrar. Porque a Bíblia diz, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então, quando você for humilhado, inclina a tua cabeça. Não é que a Bíblia diz, se alguém te bater no rosto do lado direito, dê o esquerdo. Se alguém te chamar para correr uma milha, corre duas. Se alguém te pedir uma capa, dê também a túnica. O que é isso? Sinal de humilhação. Se você for provocado a isso, Jesus Cristo, da forma que ele foi humilhado, ele questionou, ele murmurou, ele disse, para que bater tanto assim? É o suficiente, 2 chicotadas está bom, não precisava bater tanto. Não. Ele sabia que estava sendo humilhado, mas o seu tempo seria exaltado. Ao tempo de Deus, não pense que é no seu tempo, tá? A exaltação não vem no seu tempo. O reconhecimento da sua exaltação não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele vos exaltará. Muitas vezes nós ficamos esperando a exaltação do homem sobre a nossa vida. E aí você vai se frustrar com tudo isso, porque aí não vem a exaltação no seu tempo, aí você pensa, Deus não está comigo, Deus não me ouve, Deus não me atende. Não, você pode ser humilhado, mas será exaltado. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te engrandecer, o Senhor vai te usar. Então espere com paciência, seja uma pessoa cautelosa nessas áreas. Tá? Foi humilhado? Abaixa sua cabeça. Quantas vezes no emprego, no meu trabalho, fui humilhado injustamente? Uma coisa é você ser humilhado, você sabia que você merecia aquilo, mas injustamente. Fui humilhado injustamente, não devia ser humilhado, não questionei, fui zombado por muitos amigos. No final do turno, o encarregado que me liderava falou assim, nossa, Rodrigues, eu vi que não era você o culpado, era o outro. Me perdoa. A vontade minha era dizer para ele, agora chame todo mundo lá e peça perdão na frente de todo mundo. Você me humilhou na frente de todo mundo? Não. Se você for humilhado, será exaltado, e o Senhor vai te recompensar por isso. Tá? E vamos ler a última parábola. Lucas capítulo 14, versículo 25. Diz assim, a parábola acerca da providência. Tá? Ora, ia ter com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, o qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se, com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Ou, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda os embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer ser discípulo do Senhor? Aquilo que eu falei, aceitou Jesus Cristo como Salvador? Para o segui-lo? Tem pessoas que aceitam no leito de morte. E essa pessoa acaba de algumas pessoas que eu visitei no hospital,
acabaram de aceitar Jesus Cristo, a gente pregamos o Evangelho, anunciamos, eles aceitaram Jesus Cristo. E quando eu fui embora, algumas horas passaram e acabou falecendo. Essa pessoa veio a falecer. Deixou de viver nesse mundo para viver no reino de Deus. Aquele ladrão da cruz, um escarnecia de Jesus Cristo e o outro disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. A importância de cada um de nós renunciarmos à vida que vivemos para vivermos uma vida de Cristo. O Senhor não permitiu, às vezes as pessoas indagam os pais e dizem: eu não pedi para nascer. Mas o Senhor te escolheu para nascer. Entre muitos espermatozoides que estavam lá, o Senhor permitiu com que você nascesse. O Senhor permitiu que você vencesse desde o ventre da sua mãe. O Senhor tinha o poder de você não nascer. Ele tinha o poder de tirar a sua vida. Mas Ele permitiu o quê? Que você nascesse. Para fazer o quê? Para não ir morar no céu? Para não ter uma vida eterna com Ele? Ele justamente permitiu que você nascesse para ter uma vida eterna com Ele. O Senhor não te ama só enquanto você está na terra. Ele te ama para você ter uma eternidade com Ele. Ele não entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, apenas para te dar algumas vitórias aqui na terra. Ele entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para você ter uma vida eterna com Cristo. Reinar com Ele. O Senhor demonstrou para nós, na cruz do Calvário, o próprio Deus, lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Em versões diz, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor escolheu você para ter uma vida eterna com Ele. Mas Ele te dá um livre-arbítrio de você querer morar com Ele ou não. Se você escolher viver a sua vida aqui, sem Cristo, o que te cabe no final é o lago do fogo, de enxofre do fogo, no inferno. Mas se você renunciar a essa vida que você está vivendo aqui para viver uma vida a qual Cristo tem para você, eu sei que você vai ser realizado, você vai ser feliz, não vai haver depressão, opressão maligna, nada. Ele vai te dar livramento, Ele vai te proteger. A Bíblia diz que enviará os teus anjos a seu respeito, para que te guardem, para que te protejam, para que nenhum mal lhe suceda. Tudo isso o Senhor faz com seus filhos. Tudo isso o Senhor dará aos seus filhos. Ah, pastor, eu vou aceitar Jesus Cristo, eu não aceito Jesus Cristo porque eu não quero ser careta. O que é ser careta? Eu prefiro ser careta diante das coisas pecaminosas e ter ousadia diante das coisas de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O que adianta eu ter permissão de alguma coisa, mas sabendo que essas condições vão me levar para o fogo do inferno? O Senhor te pagou o preço na cruz do Calvário para você ser livre. Seja livre. Para ter uma vida eterna, para dizer não para as drogas, não para a bebida, não para a prostituição, não para os erros, não para o pecado. Pastor, mas você pode beber? Eu posso beber. Mas você vai beber bebida alcoólica? Não. O que isso vai me causar de bem? Dor de cabeça, enxaqueca, não posso dirigir o carro, problemas conjugais? Todas essas coisas começam a me vir como peso, consequências. Não, então eu não quero isso, eu não quero esses males para mim. Se você se ama a si próprio, a Bíblia diz que o corpo nosso é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Então, nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo, a qual Deus nos deu, que é o nosso corpo. Como que você tem conduzido o teu corpo? Como que você tem conduzido a tua fé? Como que você tem conduzido a tua vida? Então, é muito importante que nós estejamos atentos a renunciar àquilo que nos aprisiona. Nós precisamos trabalhar? Sim, a Bíblia diz que o homem viverá do seu suor. Mas eu preciso trabalhar porque eu desejo ter muito dinheiro, eu amo ter dinheiro, eu de paixão eu quero ter muito dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, quanto mais regalia eu tenho, mais possessão eu tenho, muitas vezes mais longe de Cristo eu vou estar. Mas se eu tiver as condições a qual o Senhor me mantém,
uma condições que dê para mim pagar o meu aluguel, ou então comprar minha casa, adquirir um carro, levar minha família para jantar, almoçar fora de vez em quando, comprar uma roupa boa de vez em quando. Eu não estou falando de uma pessoa para dar a volta no mundo inteiro e conhecer o mundo inteiro, as 7 maravilhas do mundo, não. Eu não estou falando acerca disso. Eu estou falando acerca de você, em tudo que fizer, mas colocar o Senhor em primeiro lugar. Renunciar. O que é renunciar? Eu tenho condições de viajar para o mundo inteiro e conhecer as 7 maravilhas. Mas eu prefiro conhecer a maior maravilha de todas. Jesus Cristo que criou as 7. Então eu não fico preso nas 7 maravilhas da terra, se há uma maravilha maior, superior acima de tudo isso, que é morar com Deus, estar no reino de Deus. Que coisa gloriosa é essa? Não se apegue, irmão, às coisas terrenas. Eu sei que é gostoso comer bem, muitas vezes dá-nos uma certa condições de comermos de vez em quando, ou raramente comermos bem, em algum restaurante muito nobre, vamos dizer assim, devido ao seu custo. E às vezes é até gostoso as comidas que tem naquele lugar, sabor diferente, a forma dos chefes ter feito aquele alimento diferente. Às vezes nos dá condições, às vezes nós temos condições para isso. Vai e goze do dinheiro do seu suor. Mas agora, se você não tem, não peque. Não se prenda só a isso. Ah, porque eu vou me matar de fazer hora extra, eu não vou para a igreja, eu estou super cansado, lotado de trabalho, trabalhando dia e noite, 24 horas, para conquistar alguma coisa, e muitas vezes é um buraco na sua vida. Porque você corre atrás do dinheiro e nunca tem ele. E aquela pessoa que está na presença do Senhor, ele está trabalhando nos seus horários, vai cultuar a Deus, serve a Deus com dignidade, com honra, com amor, de paixão serve a Deus, e o Senhor está prosperando ele, o Senhor está guardando ele, o Senhor está dando livramento para ele, o Senhor está multiplicando o salário dele, e ele de repente ele consegue viajar, fazer muito mais coisas que o outro que está correndo 24 horas atrás do dinheiro não consegue. Ele está dizendo aqui no comecinho, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que você entende disso daí? O que você entende disso? Parece que estreitou, né? Mas não, a palavra de Deus ele diz o seguinte, eu tinha muitos amigos, vou dizer acerca da minha vida, eu tinha muitos amigos que não serviam a Deus, que gostavam de ir para balada comigo, de beber comigo, para farra comigo, não viviam em família, viviam em desobediência às esposas, a seus casamentos. E nós íamos, achava que isso era viver. Ah, porque eu mereço, eu trabalho, não estou roubando, não estou matando, então eu mereço viver. Então eu tinha uma vida de solteiro mesmo estando casado. Está errado? Sim, está errado. Eu achava que isso era ser vida. Eu não servia a Cristo. Pregaram o evangelho para mim, anunciaram as boas novas e eu vi que estava em aperto quando voltei para Jesus Cristo. Eu já nasci em berço evangélico, estava desviado e voltei para Jesus Cristo. Eu me arrependi muito de não ter voltado antes, porque eu comi o pão que o diabo amassou. E quando eu voltei para Jesus Cristo, ele me colocou para comer na mesa do rei. Eu vi que os privilégios que eu tinha, os livramentos que eu tinha, a prosperidade, mesmo no mesmo trabalho, estou falando, tá? Não pensa você que eu tive que trocar de trabalho para ser próspero. No mesmo trabalho, mas o meu salário começava a se multiplicar de uma forma que eu não consigo entender, se não for milagre. As pessoas que trabalhavam comigo diziam, como você consegue juntar dinheiro na poupança se eu não consigo? Você ganha o mesmo salário que eu. Você tem a mesma quantidade de filhos, mesma quantidade, paga aluguel como eu, tal. Era a mesma forma que a pessoa via. Ela no patamar mais baixo e eu no patamar mais alto. Havia uma diferença. Eu era cristão e ele não era cristão. Então eu falava assim para ele, ó, o dia que você colocar Deus como pai, você vai ver que o Senhor vai tomar conta de você. Você vai comer na mesa do rei. Eu instruí esse rapaz. Hoje ele está no melhor caminho. Mas não foi ganho por mim a sua alma, foi por outras pessoas. Paulo diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E Deus deu crescimento na vida dele. Aborrecer. Quando eu me converti, minha esposa se aborreceu.
Porque eu começava a ler a Bíblia, não saía para beber mais, a ponto que ela chegou, você não vai sair com seus amigos? Eu disse, não, não vou sair, vou ficar em casa. Ela achou que eu estava doente na época. Nossa, ele só fica em casa lendo a Bíblia, será que ele ficou louco, está doente? Não entendi, aborreceu. Eu já não fazia as mesmas coisas que eu fazia. Os meus pais, meus amigos, a ponto que os amigos começaram a se distanciar. Eles se aborreceram tanto de mim porque eu não andava como eles andavam, não falava como ele falava, não bebia que eles bebiam, não tinha o prazer de estar junto com ele onde eles estavam. Eles se aborreceram, foram saindo. A ponto que filhos, esposa, no meu trabalho, nos meus amigos, e até a mim próprio, que eu vivia diante de uma vida de pecado, e eu precisava ser liberto daqueles pecados para estar em Cristo 100%. Eu queria me dedicar mais a Cristo, ser discípulo do Senhor. E para ser discípulo do Senhor, eu tinha que renunciar tudo aquilo. E quando a gente tenta renunciar, e a gente vê que não consegue renunciar fácil, porque a renúncia, irmão, não pensa que você vai dormir, vai fazer uma oração, ah, Senhor, amanhã eu sou outra pessoa, e vai conseguir, vai dar tudo certo. Não é assim. É debaixo de uma luta, de batalha, de jejum, de oração, de muita renúncia. Uma persistência de você não voltar às velhas práticas para você conseguir ter sucesso. Não pensa que é fácil. A renúncia, ela vem de você ir diminuindo gradualmente, diminuindo cada vez mais. Olha, eu bebi uma caixa de cerveja. Ah, bebia 10 cervejas. Depois bebi 5 cervejas. Depois uma cerveja. Depois, não vou beber mais nenhuma cerveja. Aí vem os desejos, mas não vou beber mais. Decidi não beber mais. E tem aquela pessoa que ela consegue. Olha, eu fumava 2 maços por dia, não vou fumar mais e põe um ponto final e luta por isso. Vem a vontade, vê o desejo, vai vencendo. E não pensa você que o desejo só vem naquele momento que você está se libertando de tudo isso, está renunciando a tudo isso, tá? Porque passa 2 meses, 3 meses, volta o desejo de novo. Passa um ano, volta o desejo de novo, das práticas do errado, do pecado de novo. Essa renúncia de você não ter essas velhas práticas, ela vai desgastando você tempo a tempo. A Bíblia nos ensina acerca de Satanás, que ele vem, que traz-nos o pecado, ele sabe de onde nós saímos, e volta e meia ele tenta voltar a trazer o velho homem de novo para nossas vidas. E você tem que renunciar ao velho homem. Não, eu já não sou mais essa pessoa. Eu não pratico mais isso. Eu não faço mais isso. Agora eu ando em novidade de Cristo. Então ele diz acerca do aborrecimento, ele diz, para nós finalizarmos, falta 6 minutos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, porque eu quero que o Senhor tire tudo isso de mim. Eu quero que o Senhor me liberte. Tá, mas quem que colocou a cerveja na sua boca? Foi o Senhor? Quem colocou o pecado na sua vida? Foi o Senhor? Então lute contra o pecado. Lute por amor a Cristo. Renuncia por amor a Cristo para ser discípulo do Senhor contra esses vícios. Ah, o Senhor vai te dar força para isso. Não pense que o Senhor vai te deixar sozinho, não. Você vai ter força para isso. Mas esse primeiro passo vem de você querer. Ah, porque eu falo para minha esposa orar para eu ser liberto. Eu falo para alguém, meu pastor, orar para eu ser liberto. Ah, pastor, ora mais. Fulano, você vai no monte? Ora por mim lá. E por que você não vai no monte? Por que você não vai no vale de oração? Por que você não entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor ocultamente? Por que fica usando as pessoas como um muleto debaixo do seu braço, dependendo das pessoas para fazer alguma coisa para a sua vida? Toma a tua cruz e segue a Jesus Cristo. Encare a realidade, erga a sua cabeça, marche, sobressaia. O Senhor vai te dar vitória por isso. E aí continua dizendo ainda, no versículo, ele fala sobre o versículo 28, 29, 30 e o 31 e no 32. Ele dá 2 explicações acerca disso. Ele fala assim, que um certo homem que quer fazer uma casa, edificar algo, edificar um sobrado, uma casa, uma construção, um salão, não senta primeiro para ver os gastos, se tem condições de edificar. E depois edifica. Aí,
Ele fala assim que nós devemos parar e pensar muito bem antes de tomar uma decisão e não pararmos no meio do caminho. A Bíblia ensina que aquele que coloca a mão no arado não olhe para trás. Agora está ensinando aqui Jesus Cristo através dessa parábola. Que você que desejou seguir Jesus Cristo, não fica achando que você não tem condições. Eu acho que não vou ter, acho que não vou conseguir. O Senhor está com você, coloca o Senhor na sua frente e você vai conseguir. Não faça como aquele outro homem também, que ele fala assim, um rei que vai para uma guerra, e esse rei decide ir para a guerra, ele não sabe se vai com 15 mil, 10 mil soldados, e o outro vai vir com 20 mil. De repente o outro vai vir com 20 mil, ele vai perder a guerra. Ele faz o que então? É melhor com que ele pegue, então, manda um emissário, chega lá na frente e fala, olha, eu me rendo, não vamos guerrear. Para que você vai guerrear para perder? Não vai a Jesus Cristo apenas para ficar uma semana, 2 semanas, um mês. Não vai lá só para você receber uma bênção. Vai para você ter uma vida nova. Vai para você ter algo novo sobre a sua vida. Não deixa Jesus Cristo apenas na igreja. Vai para o culto, leva Jesus para a sua casa. Leva Jesus para a sua vida. Pastor, porque eu fui no culto, Deus falou muito comigo e ficou por isso mesmo. Não, leva Jesus Cristo para a sua vida. E ele começa a dizer também no final, para nós encerrarmos. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí ele diz isso acerca do sal. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com que se vai adubar? A Bíblia diz em outro texto, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas se o sal perder seu sabor, com que vai salgar? Você conhece algumas marcas de sal? Que você tem que colocar uma quantidade maior para poder salgar. Quase inferior aos outros sal melhores. Quase não tem sabor. Se nós somos homens de Deus, ou você que é uma mulher de Deus, o que está acontecendo com você? Se você não renuncia a tudo. Não, eu vou para Jesus Cristo, mas vou ter uma vida light com o Senhor. Eu quero ser salva, mas não quero ter um relacionamento com Cristo. Eu quero ser salvo, mas não quero ter uma permanência duradoura com Cristo. Você está colocando em risco a tua salvação. Cuidado. O Senhor te chama hoje. O Senhor te convida hoje para voltar para o caminho dele. O Senhor te convida para você renunciar a todo o seu pecado e se entregar a Jesus Cristo. Eu sei que você possa estar vivendo agora uma vida numa areia movediça, se afundando, mas o Senhor quer ser o teu alicerce, quer ser a base da sua vida, quer te levantar, quer te tirar da areia movediça. Ele quer ser o teu porto seguro. Para isso depende de você. Não depende mais do Senhor, depende apenas de você. Porque Ele já demonstrou o verdadeiro amor dele na cruz do Calvário. Ele amou, entregou o seu Filho amado Jesus Cristo por amor a você. Ele te ama e já tem provado isso. Ele te convida para você estar junto com Ele. Você pode fazer apenas uma oração hoje e Jesus Cristo entrar no teu coração e colocar o teu nome escrito no livro da vida. Eu vou fazer uma oração, se você quiser repeti-la para ter o nome escrito no livro da vida, você pode fazer isso. Se você está cansado de viver da forma que você está se encontrando hoje, apenas você faça essa oração. E você vai ver Jesus Cristo entrar no teu coração e as coisas vão se tornar novas. E você vai ver o que é ter uma novidade de vida em Cristo. Se você quiser, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e minhas falhas. Perdoa os meus erros. Senhor Jesus, hoje eu aprendi e reconheço que eu preciso do Senhor, porque o Senhor é mediador entre Deus e o homem. Para que assim nós venhamos ter uma vida eterna, digna de honra e uma vida abençoada aqui na terra. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, segundo a sua misericórdia. Entra no meu coração e faça morada. Desde já eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você fez essa oração, agora eu quero te abençoar. Pai Santo, Deus Eterno, que essa pessoa que orou junto comigo, que renunciou, Pai, que a partir de agora, a vida de pecado que ele estava vivendo, que o Senhor
advogado Jesus Cristo possa lhe perdoar seus pecados. Advoga suas causas, Senhor, a qual vivia pela ignorância, pelos seus erros, para ter uma novidade de vida agora. Senhor Jesus, confirma a oração deste homem, desta mulher, desse jovem, adolescente, dessa criança, para que o Senhor entre no coração deles e faça morada, para que eles possam ter o nome deles escrito no livro da vida. Senhor, para que eles possam andar agora, daqui em diante, em novidade de vida, renunciando o velho homem, renunciando tudo aquilo que aprisionava eles, para ser discípulo do Senhor. Assim eu quero te louvar e te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se possível, dá um like para nós lá, faz um joinha. Se você puder ser nosso inscrito, entra no inscrito, @Igreja Pedra Viva, Praia Azul. E você estará junto com nós aqui na próxima terça-feira. Fico grato por vocês terem nos acompanhado. Uma boa noite, um bom descanso para cada um de vocês.